Uma viagem no tempo ao coração de um clássico. Segredos e escândalos de Volta para o Futuro revelados. De Volta para o Futuro não foi apenas um filme, foi um fenômeno cultural que marcou uma era. O icônico DeLorean que desafiava o tempo, o excêntrico Doc de cabelos selvagens e as incríveis habilidades de Marty McFly com o skate ficaram gravados na memória coletiva. Foi um sucesso estrondoso, conquistou corações em todo o mundo e, décadas depois, continua sendo uma joia televisiva. Mas até mesmo os maiores clássicos têm seus tropeços, e este filme não é exceção. Há uma cena que continua dando o que falar, não por sua narrativa, mas por um erro, um blooper, que nunca deveria ter vindo à tona. E a verdade é que há mais de um. Acompanhe-nos enquanto desenterramos os segredos e as falhas que quase escaparam aos olhos de todos nesta epopeia cinematográfica. Era o ano de 1985, quando De Volta para o Futuro irrompeu nas telas, redefinindo o cinema de ficção científica. Não era a típica história futurista, era uma engenhosa mistura de viagens no tempo, humor, drama e, acima de tudo, muito coração. Sob a direção de Robert Zemeckis e o roteiro coescrito com Bob Gale, o filme rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da década. Michael J. Fox, no papel estelar de Marty McFly, um adolescente que acidentalmente viaja ao passado, conquistou o público. Sua jornada se desenrola a bordo do inconfundível DeLorean, uma máquina do tempo criada por seu querido, mas excêntrico amigo, Doc Brown, interpretado magistralmente por Christopher Lloyd. O caos se instala quando Marty encontra seus jovens pais e, por engano, impede seu romance inicial. Se não conseguir corrigir este desajuste temporal, poderá desaparecer para sempre. A centelha de Volta para o Futuro surgiu em 1980. Zemeckis e Gale já haviam colaborado, mas lhes faltava o grande sucesso. Esta era sua oportunidade. No entanto, o caminho não foi fácil. Mais de 40 estúdios rejeitaram o projeto. A razão? Em uma época onde as comédias eram explícitas e repletas de piadas para adultos, esta história era demasiado limpa, demasiado familiar. Mas o destino tinha outros planos. Depois que Zemeckis dirigiu Tudo por uma Esmeralda, Romancing the Stone, a Universal Pictures, de repente, mostrou interesse. A verdade por trás de Marty McFly. O casting de Marty não foi menos dramático. A equipe sempre quis Michael J. Fox, mas sua agenda apertada atrapalhava. Assim, Eric Stoltz foi o escolhido. Mas, apenas algumas semanas depois do início das filmagens, Zemeckis soube. Stoltz não era o indicado. Em um movimento audacioso e custoso, o diretor decidiu substituí-lo por Fox. Esta decisão implicou um gasto adicional de aproximadamente $4 milhões e a regravação de cenas inteiras. Mas, no final das contas, acabou sendo a escolha certa. Com Fox no comando, a magia simplesmente fluiu. O filme, rodado na Califórnia, foi concluído em abril de 1985. As primeiras exibições teste foram um sucesso estrondoso, tão avassalador que a data de estreia foi antecipada para 3 de julho, bem a tempo para o verão. Isso gerou um cronograma de edição frenético, e alguns efeitos especiais nem sequer estavam completamente polidos. Mas nada disso importou. De Volta para o Futuro se tornou um sucesso estratosférico, arrecadando $381,1 milhões e coroando-se como o filme mais assistido de 1985. A crítica o aclamou, os fãs o adoraram, e até a canção principal, The Power of Love, de Huey Lewis and the News, se tornou um hino. Décadas depois, o amor por De Volta para o Futuro continua intacto. De fato, em 2007, a Biblioteca do Congresso do Zeuarro o selecionou para sua preservação, consolidando seu status não apenas como um filme, mas como um verdadeiro marco cultural. E como acontece com muitas grandes obras, a magia não se forjou apenas em frente às câmeras. Por trás das cenas, a história era igualmente fascinante. O escândalo de George McFly,
Uma batalha legal que mudou Hollywood. Crispin Glover, um rosto familiar para os fãs, interpretou George McFly, o desajeitado, mas cativante pai de Marty, no primeiro filme. Mas quando chegou a sequência, algo estranho aconteceu. Glover não retornou, mas George McFly sim apareceu. Como? Em vez de simplesmente contratar outro ator, os cineastas utilizaram um molde do rosto de Glover, realizado durante o primeiro filme, para criar próteses que foram colocadas em outro ator, Jeffrey Wiseman. De longe, parecia Glover, mas não era. E isso se tornou um sério problema. Crispin Glover não estava contente. Não o incomodava que outro ator interpretasse o papel. O que o indignou foi usarem seu rosto, sua imagem, sem seu consentimento. Posteriormente, ele explicou: se eles tivessem apenas contratado outro ator, que é o que eu pensei que tinha acontecido, isso teria sido totalmente legal e eu teria concordado plenamente com isso. Devido ao uso do molde de seu rosto sem permissão, Glover entrou com uma ação legal. A demanda foi finalmente resolvida, mas levantou questões cruciais sobre o uso da imagem de um ator, um tema ainda mais relevante hoje, com o auge da inteligência artificial e dos deepfakes. Este não foi apenas um desacordo nos bastidores, foi um momento transcendental em Hollywood, que alterou a forma como os contratos são redigidos e como os rostos são utilizados na indústria. Michael J. Fox, o mestre das habilidades esquecidas. Interpretar Marty McFly não foi tarefa fácil. O personagem não era apenas divertido e legal, mas também incrivelmente talentoso. Ao longo dos 3 filmes, Marty aprendeu a andar de skate como um profissional, a tocar guitarra no palco, a atirar com uma arma e até a montar a cavalo no Velho Oeste. Mas aqui está o dado surpreendente que muitos desconhecem. Michael J. Fox aprendeu todas essas habilidades na vida real. Fox levou seu papel muito a sério. Não queria fingir, queria parecer alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Isso significou dominar uma nova habilidade após a outra, um testemunho de sua dedicação e talento. Michael J. Fox nos presenteou com um personagem que parecia capaz de tudo, desde dominar o skate até tocar guitarra como uma lenda do rock, passando por montar a cavalo e atirar com destreza. Marty era um turbilhão de talentos. Mas o que muitos não sabem é o compromisso de Fox para fazer com que cada uma dessas habilidades parecesse autêntica. Parece que eu estava sempre na escola, brincou Fox certa vez. Alguém estava me ensinando algo. Eu conseguia uma coisa, decifrava a parte da guitarra, ou aprendia a andar de skate, ou aprendia a montar a cavalo, ou aprendia a atirar com uma arma. Sempre havia algo. E entre risos, ele acrescentou: aprendi cerca de 1 milhão de habilidades diferentes e esqueci todas elas. Esta citação, aparentemente simples, revela a intensa dedicação do ator e o ritmo vertiginoso de uma filmagem de alto calibre. Em um momento, ele estava dominando um solo de guitarra. No seguinte, já estava sobre um cavalo. E embora agora tenha esquecido essas habilidades, na tela, Marty McFly continua sendo um virtuoso em tudo o que faz. O segredo por trás de Johnny B. Goode. Uma das cenas mais memoráveis do primeiro filme é, sem dúvida, a eletrizante interpretação de Marty de Johnny B. Goode no baile da escola. A multidão enlouquece e Marty se solta, pulando, deslizando e arrasando o palco. É uma das favoritas dos fãs. Mas você sabia que Michael J. Fox realmente aprendeu o solo de guitarra nota por nota? Embora já tocasse guitarra desde sua adolescência, desta vez foi diferente. Ele queria que parecesse perfeito. Com a música já gravada, Fox trabalhou lado a lado com o professor Paul Hansen. Eles dividiram a canção pedaço por pedaço para que cada movimento de seus dedos na tela correspondesse perfeitamente ao som. Ele até colaborou com um coreógrafo para planejar os movimentos de dança, buscando emular o estilo das grandes estrelas do rock do passado. E o resultado foi espetacular. A energia dessa cena é palpável em cada segundo. Mas a magia técnica não terminou aí. Nas sequências,
Marty interage consigo mesmo em diferentes versões através do tempo. Isso significava que a câmera tinha que capturar duas versões de Fox no mesmo enquadramento, frequentemente dialogando. Câmeras convencionais não conseguiam isso sem que parecesse falso. Então, o diretor Robert Zemeckis idealizou uma solução brilhante. Ele pediu à Industrial Light and Magic, ILM, que construísse uma câmera especial chamada VistaGlide. Era uma câmera robótica controlada por movimento que permitia tomadas impecáveis. Como Zemeckis explicou, precisávamos idealizar um sistema onde eu pudesse fazer essas divisões, onde eu pudesse colocar dois atores no mesmo enquadramento e poder mover a câmera. Funcionou tão bem que essas cenas continuam impressionantes hoje em dia. No entanto, mesmo com todo esse planejamento de alto nível, nem todas as cenas foram perfeitas. Um momento em particular se infiltrou no corte final, um blooper, um pequeno erro que, uma vez que você o detecta, não conseguirá parar de vê-lo. E o fato de ter escapado na edição o torna ainda mais divertido de descobrir. Porque não importa quão grande seja o orçamento ou quão talentosa seja a equipe, às vezes, pequenos detalhes escapam aos olhos de todos, e esses pequenos detalhes, frequentemente, se tornam favoritos dos fãs. Quando o presidente virou piada, falando em momentos memoráveis, De Volta para o Futuro está cheio de frases geniais, mas uma piada se destaca por como conecta o passado com o presente. Quando Marty McFly diz a Doc Brown que Ronald Reagan é presidente em 1985, Doc reage com surpresa e incredulidade. O ator? Para os espectadores de hoje, isso pode parecer apenas uma fala divertida, mas na época também era uma piscadela inteligente para o passado real de Reagan como estrela de cinema. Ele havia atuado em muitos filmes do final da década de 1930 até o início da década de 1960, antes de entrar na política. Poderíamos pensar que um político poderia se incomodar por ser alvo de risadas em um filme, mas Reagan adorou a piada. Ele gostou tanto que pediu ao seu projecionista para rebobinar e reproduzir novamente. Foi o quanto isso o divertiu. Reagan também era fã de todo o filme. De fato, ele o citou durante seu discurso do Estado da União de 1986, dizendo: "Para onde vamos, não precisamos de estradas." Essa frase era do Doc Brown no filme. É raro um presidente brincar consigo mesmo dessa forma. Mostrou o quão poderoso e divertido o filme havia se tornado. Até os presidentes o citavam. Um segredo guardado no rolo de filme. Enquanto Reagan desfrutava do humor, alguns momentos do filme foram um pouco mais sérios para os atores envolvidos nos bastidores. Todos conhecemos Michael J. Fox como Marty McFly, mas o que muitos não sabem é que ele não foi o primeiro ator a interpretar o papel. Embora Fox fosse a escolha original para o papel, os responsáveis por seu programa de televisão, Caras na Caretas, Family Ties, o impediram de trabalhar em ambos os projetos. Assim, Eric Stoltz foi contratado em seu lugar. A equipe de filmagem até começou a filmar com Stoltz, mas algo não se encaixava. O diretor Robert Zemeckis não acreditava que ele se encaixava no papel como haviam imaginado. Enquanto trabalhavam para trazer Fox de volta, eles continuaram filmando com Stoltz. Quando finalmente foi dada a Fox a oportunidade de ler o roteiro, ele ficou encantado. "Este é o melhor roteiro que já li na minha vida", disse ele. Ele adorou a história e aceitou fazer o filme, mesmo que isso significasse trabalhar longas horas, tanto no filme quanto em sua comédia. Mas o surpreendente é que nem todo o trabalho de Stoltz foi apagado. Ainda há uma parte dele que permanece no filme. De Volta para o Futuro é um filme cheio de momentos icônicos, mas até mesmo os cinéfilos mais experientes podem ter deixado passar um detalhe que reescreve a história das filmagens. Na inesquecível cena da cafeteria dos anos 50, onde Marty McFly confronta Biff Tannen, há algo sutilmente diferente. A iluminação parece um pouco estranha, e Biff parece um tanto mais fresco. O ator Thomas F. Wilson, o inigualável Biff, admitiu sem rodeios:
Acho que o punho de Eric Stoltz me atinge no café dos anos 50. Um minúsculo detalhe que, para os fãs mais observadores, se torna um fascinante lembrete da versão do filme que quase viu a luz. E é que Stoltz, o primeiro Marty McFly, deixou sua marca, ainda que fugaz, na tela grande. Mas Eric Stoltz não foi o único a mostrar novas habilidades inesperadas. Parte do elenco se dedicou aos seus próprios truques e acrobacias, aprendendo a manejar cordas, montar a cavalo e, sim, até a dar um beijo inesquecível. Em De Volta para o Futuro Parte 3, a saga nos transporta para o Velho Oeste, adicionando uma nova dimensão à história com cavalos, cidades empoeiradas e épicos confrontos. Aqui, Thomas F. Wilson assume um papel duplo, interpretando Buford, cachorro louco, Tannen, um rude cowboy e ancestral de Biff. Wilson não apenas encarnou o personagem, ele o viveu. Aprendeu a montar a cavalo e a laçar por si mesmo. Segundo o roteirista Bob Gale, Tom Wilson passou horas e horas aprendendo a montar e a laçar. É ele quem faz isso. Esse nível de autenticidade eleva as cenas de ação, tornando-as ainda mais emocionantes ao saber que é o próprio ator quem realiza as proezas. Mas as surpresas não terminam aí. Christopher Lloyd, o lendário Dr. Emmett Brown, teve seu próprio grande momento na terceira parte. Desta vez, o foco se centrou mais nele do que em Marty. Embora antes tivéssemos visto Doc como um gênio excêntrico e maluco, neste filme descobrimos seu lado mais terno. Ele se apaixona por Clara, uma gentil professora escolar, e quando eles se beijam, não é apenas um doce momento na história, é, além disso, o primeiro beijo de Christopher Lloyd na tela. Isso mesmo. Como Bob Gale apontou, ele nunca tinha sido beijado na tela em um filme antes. Este marco adicionou uma nova camada ao personagem de Doc Brown. Os criadores queriam explorar o mundo dele desta vez, não apenas o de Marty. Eles nos presentearam com algo inesperado, uma história de amor que, contra todas as probabilidades, funcionou perfeitamente. A tensão por trás das câmeras que quase acabou em drama animal, mas nem todas as cenas foram românticas ou fluidas. Algumas geraram verdadeira tensão nos bastidores. Lembram-se do Einstein, o cachorro do Doc Brown, crucial no primeiro teste de viagem no tempo? O que os espectadores viram como um experimento engenhoso, as primeiras audiências interpretaram de uma maneira muito diferente. Quando Einstein se tornou a piada, quando Einstein é introduzido no DeLorean e desaparece, muitos dos que presenciaram as exibições teste pensaram que o cachorro havia morrido. Eles ainda não sabiam que se tratava de uma máquina do tempo e não tinham visto prévias ou pôsteres. Segundo Bob Gale, um silêncio nervoso tomou conta da plateia porque eles pensaram que havíamos matado aquele cachorro. Isso demonstra a força das cenas iniciais do filme e a pouca informação que o público tinha ao entrar na sala. Felizmente, os espectadores logo perceberam que Einstein estava perfeitamente bem e simplesmente havia viajado no tempo. Ainda assim, é um lembrete de como as histórias podem surpreender as pessoas quando são frescas e sem preâmbulos. Mas nem todas as surpresas estavam escritas no roteiro. Algumas surgiram de discussões acaloradas durante as filmagens. Crispin Glover, que interpretou George McFly, era conhecido por suas ideias firmes sobre como seu personagem deveria se comportar. Durante uma cena, ele quis usar um cabo de vassoura, mas o diretor Robert Zemeckis não concordou. A discussão esquentou tanto que outros atores se refugiaram em seus camarins. Michael J. Fox relatou: "Eu coloquei a cabeça para fora do camarim e Chris Lloyd colocou a dele. Olhamos um para o outro e pensamos, graças a Deus, isso não tem nada a ver conosco." A paixão de Glover pelo papel era evidente, mesmo que isso implicasse confrontos. Esses momentos revelam a quantidade de energia, debate e emoção que foram investidos na realização do filme. E é parte da razão pela qual De Volta para o Futuro continua tão viva hoje, porque cada cena, cada detalhe e cada momento por trás das câmeras adicionou algo real. A sequência que mudou de rumo e a polêmica do final. Escolhas estranhas, momentos perdidos e um desfecho próximo.
De Volta para o Futuro, Parte 2, retoma a história exatamente onde o primeiro filme terminou. Doc aparece e diz a Marty e a sua namorada que eles precisam viajar para o futuro para ajudar seus filhos. Mas a viagem no tempo não para por aí. Marty acaba retornando à década de 1950 novamente para evitar que a versão mais velha de Biff entregue ao seu eu mais jovem um almanaque esportivo. Esse livro permitiria que ele ganhasse apostas e alterasse a linha do tempo completamente. No entanto, este não era o plano original para a sequência. O roteirista Bob Gale explicou que, em uma versão anterior do roteiro, eles haviam planejado visitar a década de 1960. Nós os tínhamos indo para 1967 ou 1968. Lorraine é uma flower child e acaba na prisão. Pensamos que seria divertido ver Doc Brown fumando maconha, disse ele. Mas o diretor Robert Zemeckis teve uma ideia diferente. Em vez de ir para um lugar novo, por que não retornar ao primeiro filme? Dessa forma, o público poderia ver os eventos de um novo ponto de vista. Isso nunca havia sido feito antes. Assim, o segundo filme se tornou algo totalmente novo ao usar as cenas do original de uma forma inovadora. Mas nem todos estavam contentes com o final do primeiro filme. Crispin Glover, que interpretou George, o pai de Marty, tinha alguns problemas com a mensagem do filme. No final do primeiro filme, Marty retorna a uma versão melhorada de sua vida. Sua família é mais rica, seus pais são mais felizes e até o carro é melhor. Glover não gostou desse desfecho. Glover, que deu vida ao cativante George McFly, expressou sua preocupação ao diretor Robert Zemeckis. Eu pensei que não era uma boa ideia nossos personagens terem uma recompensa monetária. O amor deveria ser a recompensa. Ele acreditava firmemente que o filme insinuava que a riqueza equivalia à felicidade. Uma mensagem com a qual ele não concordava. Essa divergência criativa, somada a uma oferta econômica significativamente inferior à de outros atores como Lea Thompson e Thomas F. Wilson, o manteve afastado da sequência. Simplesmente não era justo, sentenciou Glover. O milagre de Mary Steenburgen e o momento mais assustador de Michael J. Fox. Enquanto alguns atores se afastavam, outros precisavam de um pequeno empurrão para se juntar à magia. Mary Steenburgen se incorporou ao terceiro filme como Clara, o interesse amoroso de Doc Brown, trazendo uma calidez e doçura inesquecíveis ao papel. Bob Gale revelou que Mary não estava convencida no início, mas seus filhos, fervorosos admiradores dos 2 primeiros filmes, a suplicaram que aceitasse. Ela diz que foram seus filhos que lhe disseram: "Oh, mamãe, você tem que estar em um filme de Volta para o Futuro", explicou Gale. Após se reunir com a equipe, Steenburgen concordou, e sua química com Christopher Lloyd fez com que a história de amor parecesse incrivelmente real. Mas as filmagens desta parte nem sempre foram fáceis. Em uma cena crítica, Marty é enforcado por Mad Dog Tannen. Supunha-se que fosse uma acrobacia controlada, mas algo deu terrivelmente errado. Michael J. Fox relatou mais tarde em seu livro Lucky Man, Um Homem de Sorte, que a corda começou a cortar seu ar. "Eu balancei inconsciente no final da corda por vários segundos", escreveu ele. Felizmente, a equipe percebeu a tempo e o ator não sofreu ferimentos graves. Ainda assim, foi um momento aterrorizante. As situações de risco não ocorreram apenas na frente da câmera. Até mesmo as decisões de elenco tiveram grandes "e se". Christopher Lloyd se tornou o icônico Doc Brown, mas não foi o único ator considerado para o papel. O roteirista Bob Gale revelou que outro grande nome esteve a ponto de ser escolhido: Jeff Goldblum. "O único outro cara que consideramos seriamente para Doc Brown foi Jeff Goldblum", afirmou Gale. Embora também tenham conversado com John Lithgow, Gale lembrava claramente seu encontro com Goldblum. No final, optaram por Lloyd, que imortalizou o papel.
Mas mesmo com o elenco perfeito, nem todo momento no filme foi impecável. Alguns erros, conhecidos como bloopers, conseguiram se infiltrar no corte final. Um dos bloopers mais evidentes ocorre quando Marty mostra ao Doc, de 1955, uma gravação de vídeo de 1985. No vídeo, Doc diz: "Esqueça isso agora, esqueça isso agora." Mas quando Marty o estava filmando antes, a câmera estava ao lado dele e não gravava. No entanto, quando vemos o vídeo mais tarde, ele inclui essa linha exata. Outro erro se apresenta na cena de "Salve a Torre do Relógio." No fundo, o mesmo homem é visto caminhando 2 vezes na mesma direção, dobrando a mesma esquina. É um pequeno deslize, mas os fãs com olhos aguçados notaram. Depois, há o folheto em si. Quando Marty o mostra a Doc, às vezes parece novo e outras vezes amassado. A aparência do folheto muda constantemente entre as tomadas. Outro blooper divertido aparece novamente na cena da gravação de vídeo. Na gravação original, logo depois que Doc diz 1,21 gigawatts, Marty começa a falar sobre o plutônio. Mas quando o Doc de 1955 vê a fita, o Doc do vídeo ainda está falando. Quando o Doc de 1955 reage com "o que acabei de dizer?", a sincronização está completamente errada. E se você observar ainda mais de perto o folheto de "Salve a Torre do Relógio", que a senhora entrega a Marty, notará algo estranho. Jennifer escreve uma nota na parte de trás do folheto mais adiante no filme. Mas quando o folheto é entregue pela primeira vez a Marty, a escrita já está lá. Esses pequenos erros não arruinam o filme, mas são divertidos de detectar, uma vez que você sabe o que procurar. Eles demonstram que mesmo os melhores filmes podem ter pequenas falhas e que, às vezes, esses erros se tornam parte de seu charme. Erros de continuidade, figurantes de fundo repetindo ações, acessórios que mudam entre as tomadas. Todas essas pequenas coisas nos lembram que nenhum filme é perfeito. Mas são essas imperfeições que às vezes o tornam ainda mais querido. Porque por trás da magia, o filme continua sendo feito por pessoas. Finalmente, falemos de algumas incongruências factuais que se deslizaram no tempo. Uma das primeiras cenas de Volta para o Futuro mostra Marty prestes a tocar guitarra através do gigantesco amplificador de Doc. Ele liga o amplificador, gira todos os botões no máximo, conecta o cabo ao amplificador e depois à guitarra. Como qualquer guitarrista sabe, isso teria causado um forte estalo ou uma explosão no momento em que o cabo tocasse a guitarra. Esse deveria ter sido o momento em que o amplificador explodiu. Na vida real, os guitarristas conectam ambas as pontas antes de ligar o amplificador para evitar isso. Mas o filme faz o contrário. Outro erro ocorre quando Doc configura a máquina do tempo para 25 de dezembro do ano 0000, para ir ver o nascimento de Cristo. Primeiro, historiadores acreditam que Jesus provavelmente nasceu entre 4 e 6 a.C., não no ano 0. Segundo, não existe o ano 0000 no sistema de calendário. Ele pula do ano 1 a.C. para o ano 1 de Cristo. E mesmo que o ano estivesse correto, o DeLorean teria aterrissado na Califórnia, não perto de Belém. Mas Robert Zemeckis depois disse que isso era, na verdade, uma piada. Um dos primeiros instantes em De Volta para o Futuro nos mostra Marty se preparando para tocar guitarra através do gigantesco amplificador de Doc. Ele o liga, aumenta todos os botões ao máximo, conecta o cabo ao amplificador e depois à guitarra. Qualquer guitarrista sabe que isso provocaria um forte estalo ou uma descarga no momento em que o cabo tocasse a guitarra. Na vida real, os guitarristas conectam ambas as pontas antes de ligar o amplificador para evitar isso. Mas o filme inverte a ordem. Um erro explosivo. Outra incongruência notável ocorre quando Doc carrega o DeLorean com plutônio. Ele usa um tubo de vidro cheio de um líquido vermelho. Na realidade, o plutônio é um metal prateado ou cinza, não um líquido vermelho. O plutônio real oxida para marrom ou preto em contato com o ar e se desintegra. Os anacronismos não ficam para trás.
Marty diz a alguém em 1955 que viu um episódio de The Honeymooners, chamado The Man from Space, em 5 de novembro. No entanto, esse episódio não foi ao ar nessa data, mas sim em dezembro. O episódio que foi ao ar em 5 de novembro foi The Sleepwalker. E voltando às viagens temporais de Doc, seu plano de ir ao nascimento de Cristo em 25 de dezembro do ano 000 é uma joia da imprecisão. Primeiro, os historiadores situam o nascimento de Jesus entre 4 e 6 a.C., não no ano 0. Segundo, não existe o ano 000 no calendário. Ele pula de 1 a.C. para 1 depois de Cristo. E claro, mesmo que o ano estivesse correto, o DeLorean teria aterrissado na Califórnia, não perto de Belém. O próprio Robert Zemeckis admitiria mais tarde que isso era uma piada intencional, mas a precisão histórica tirou férias. Erros visuais que vão te deixar de queixo caído. Mas não foi apenas o roteiro que continha surpresas. Alguns efeitos visuais e acessórios revelaram mais do que os cineastas pretendiam, mostrando erros que, uma vez que você os vê, você não consegue parar de vê-los. Na famosa cena do estacionamento do shopping, enquanto Marty é perseguido pelos terroristas, a câmera mostra o DeLorean à distância. O que muitos fãs não sabem é que, nesse momento, Eric Stoltz é quem dirige o carro. Essas tomadas foram filmadas antes de Michael J. Fox ser escalado. Como as tomadas eram amplas e o rosto do motorista não era claramente visível, as cenas originais foram mantidas no corte final, um fantasma do passado que se infiltrou no futuro. Em outra cena, Marty procura o endereço de Doc em uma lista telefônica de 1955, mas o close-up da mão que vira a página não corresponde. É a mão de um homem mais velho com manchas de idade visíveis, não a mão de um adolescente como Marty. No início do filme, Doc usa um controle remoto para dirigir o DeLorean. Mas se você olhar atentamente, o indicador de bateria mostra 0 volts. Isso significa que o dispositivo está desligado. Ainda assim, Doc parece usá-lo para controlar o carro. Outro deslize ocorre quando Marty e Jennifer correm para a escola. Através das janelas no final do corredor, é claramente visível que está escuro lá fora, mas deveria ser de manhã cedo. No terceiro filme, há um momento em que o DeLorean está prestes a capturar o raio. O capacitor de fluxo acende antes que o carro receba eletricidade do raio. Esse brilho azul é para mostrar que a viagem no tempo está prestes a acontecer, mas tecnicamente começa muito cedo. Esses pequenos detalhes não arruinam o filme, mas são a prova de que mesmo um sucesso como De Volta para o Futuro não pode escapar de alguns deslizes. Mas se você olhar ainda mais profundamente, alguns pequenos erros de fundo contam histórias ainda mais interessantes. No início do filme, Biff está na cozinha procurando uma cerveja. Ele reclama que George só tem cerveja light, mas se você olhar de perto, verá 3 latas de Budweiser na porta da geladeira. Isso não é cerveja light, de jeito nenhum. Outro momento estranho ocorre quando Marty acorda em sua cama em 1985. Atrás dele há uma revista amarela chamada RQ. Isso significa Reference Quarterly, que é uma revista para bibliotecários. Nos comentários do DVD, os produtores admitiram que foi um erro do encarregado do adereço. Um adolescente normal como Marty não teria isso em seu quarto. Em outra cena, Doc mostra a Marty o desenho do capacitor de fluxo, mas a etiqueta do desenho diz compressor de fluxo. Isso não é como ele é chamado na história, então a etiqueta está claramente errada. Também há uma cena em que Marty persegue George depois que este sai da cafeteria. Mas a essa altura, Marty já tem o endereço de Doc e sabe que precisa de ajuda. Não há uma razão real para ele perseguir George. Ele ainda não tem um forte vínculo emocional com ele. Parece que ele só faz isso porque o enredo precisa. Por isso, alguns fãs dizem que o momento parece forçado. Finalmente, Marty pergunta a Doc se o carro funciona com gasolina. Doc diz que precisa de algo mais forte, plutônio. Mas na parte terceira, Doc diz que o plutônio alimenta o capacitor de fluxo e o carro em si funciona com gasolina normal.
Isso gera confusão, especialmente para os fãs que assistem aos 3 filmes de perto. Essas pequenas coisas podem não incomodar os espectadores casuais, mas para os fãs que assistem à trilogia repetidamente, elas se destacam. Elas nos lembram que mesmo um DeLorean que viaja no tempo não pode viajar o suficiente para corrigir todos os pequenos erros. Qual é a sua cena favorita de Volta para o Futuro de todos os tempos? E por quê? Você já tinha notado algum desses bloopers ou erros antes? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. História de Hollywood. História de Hollywood. História de Hollywood. História